Na lição passada, aprendemos que a sabedoria bíblica nasce do temor do Senhor. Hoje nós veremos que essa mesma sabedoria não apenas orienta a vida, mas também nos conduz a uma comunhão mais profunda com Deus. Se você ama a escola bíblica dominical, se você ama estudar a palavra de Deus, fica comigo nos próximos minutos que nós vamos estar estudando o tema da lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E o tema desta lição é a sabedoria que nos conduz a Deus. É um tipo de sabedoria especial, não relacionada ao conhecimento humano, mas a algo sobrenatural que vem da parte de Deus para cada um de nós. Portanto, o meu objetivo ao fazer esse vídeo é compreender que a verdadeira sabedoria procede de Deus, deve ser buscada com dedicação e alcança sua plenitude em Cristo Jesus. Portanto, estudar esse assunto é aprender como nós podemos nos aproximar mais de Deus, como podemos manter uma vida mais equilibrada na presença de Deus e o que devemos fazer quando tivermos que fazer escolhas que são significativas nas nossas vidas, e isso acontece no dia a dia com toda certeza. Portanto, eu posso dizer inicialmente que nós vivemos em uma época marcada pelo excesso de informações. Nunca nenhuma sociedade teve possibilidade e acesso a tanta informação como nós temos hoje. E eu não estou falando só das múltiplas escolas que existem, mas eu estou falando dos meios de comunicação que hoje encontraram um caminho muito mais rápido para nos atingir, para trazer informações, muitas delas relevantes para cada um de nós e outras nem tão relevantes assim, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, se a nossa geração aproveitasse a oportunidade que tem de aprender, de conhecer mais, de saber mais, nós seríamos uma geração que com certeza iríamos contribuir significativamente para a próxima geração, aquela que virá depois de nós, aliás, aquela que já está entre nós, são os nossos filhos, são os nossos netos, são aqueles com quem convivemos no nosso dia a dia. Nunca, eu posso dizer, tivemos tanto acesso ao conhecimento, às notícias e às opiniões. Hoje, com 2 cliques que você dá no seu computador, você tem o mundo praticamente dentro da sua casa, na tela do seu computador, do seu smartphone ou em outro aparelho que você estiver usando nas redes sociais, nas mídias digitais, enfim. E isso tem trazido benefícios sem tamanho, sem conta para a gente, mas também tem trazido um certo nível de exagero, de ocupação inadequada do nosso tempo nas mídias e nas redes sociais. Agora, possuir informações não significa possuir sabedoria. São coisas bem distintas. Uma pessoa pode conhecer muitos assuntos e ainda assim tomar decisões imprudentes e afastar-se de Deus. Um exemplo claro disso são os cientistas que são ateus, que são agnósticos, que são deístas, muitos deles, e sequer se aproximam de Deus. Eles conhecem muita coisa, alguns deles são polímatas, mas mesmo assim o conhecimento deles não lhes possibilita aproximar-se de Deus, porque falta-lhes a sabedoria, aquela que nos leva a nos aproximarmos de Deus. A Bíblia diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, quem quiser se aproximar de Deus precisa ter esse temor. Na perspectiva bíblica, nós podemos dizer que a sabedoria não começa na capacidade intelectual, mas no temor que nós temos a Deus. Você pode ser uma pessoa até sem escolarização nenhuma e ter a sabedoria maior do que aqueles que têm diplomas de doutores. Por quê? Porque a sabedoria que quem dá esse tipo de sabedoria é Deus. E ele não depende de escolarização, ele não depende de capacidade humana, de títulos, ele depende apenas da nossa comunhão e da nossa relação com Deus. Então, a partir do momento em que eu me
proponho a me relacionar mais com Deus, estar mais próximo de Deus, eu com certeza vou ter experiências marcantes, ter um relacionamento mais íntimo com Deus, vou poder aprender dele diretamente, porque ele nos ensina, a palavra dele nos assegura isso. A sabedoria, eu posso dizer, nasce quando reconhecemos a soberania de Deus, ouvimos sua palavra e nos submetemos as nossas escolhas à sua vontade. À medida que eu coloco a minha vida dentro desse padrão, como o Tiago diz, né? Ele disse assim, olha, você não deve dizer hoje e amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, porque você não sabe nada sobre o dia de amanhã. Mas ao invés disso, recomenda Tiago que a gente deve dizer o seguinte, se Deus quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse é um tipo de sabedoria que você não aprende na escola, que você não aprende estudando as coisas mais profundas em qualquer que seja o lugar, porque essa sabedoria vem da nossa intimidade com Deus, da nossa comunhão com Deus. Portanto, ser sábio significa você ter comunhão com Deus, ou ter comunhão com Deus intimamente significa que você é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa que tem mais capacidade de superar suas próprias dificuldades do que aqueles que ostentam diplomas de mestres e doutores e tudo mais por aí afora. Então, percebe isso. No livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 7, as Escrituras nos asseguram que a sabedoria é apresentada como um tesouro que deve ser buscado com dedicação e com perseverança. Ou seja, irmãos, a maneira mais fácil de atingirmos esse padrão de sabedoria é por meio da nossa oração a Deus. Por quê? É por meio da oração que nós podemos dizer para Deus aquilo que precisamos dele. E é por meio do estudo da sua palavra que nós ouvimos claramente as respostas de Deus. Nós hoje, a igreja moderna, ela aprendeu que pode recorrer a pessoas para aprender de Deus. Esse é um equívoco imperdoável, porque seres humanos têm limites, eles podem até ter desejos de fazer alguma coisa por nós, mas a limitação deles impede de eles fazerem isso. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, quando você quiser pedir alguma coisa, como o Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. E a sabedoria da qual Tiago está falando não é o intelectualismo, mas é a sabedoria que nos permite ter um acesso mais próximo de Deus e manter um relacionamento muito mais íntimo com Ele. Esse tipo de sabedoria, como eu já disse, não se adquire nas escolas. Portanto, buscar sabedoria é desenvolver uma vida orientada pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. E como eu posso fazer isso? Mais uma vez repito, se você quer falar com Deus, é só por meio da oração. E hoje em dia eu vejo que muitas pessoas na igreja estão terceirizando suas orações. O que significa isso? Significa que as pessoas têm até facilidade de pedir para a gente orar por elas. Coloca seus nomes nas listas de pedidos de oração, nas caixas de pedido de oração e falam para as pessoas sobre as suas necessidades de oração, mas elas mesmas não oram. Esse é que é o problema sério. Porque para nós adquirirmos a sabedoria que transforma as nossas vidas, nós precisamos adquiri-la por meio da oração. E não precisam ser orações elaboradas, orações que você planeja fazer, que você estabelece. Nada disso. A oração que faz a sua vida mudar é aquela oração que você fala com Deus aquilo que te é íntimo, aquilo que está dentro de você, aquilo que você precisa, sabe? É você dizer para Ele das coisas mais banais até as coisas mais complexas. É isso que é falar com Deus e pedir oração. Isso não se faz terceirizando os nossos pedidos de oração. E quando você quer ouvir a voz de Deus, não procure profetisas, não procure
profetas, não vá para o monte orar, porque não é o lugar adequado para você ouvir a voz de Deus claramente. A voz de Deus você ouve quando você pega a palavra dele e a estuda com profundidade. Aí você ouve a palavra de Deus. Aí Deus orienta você segundo o plano que ele tem para a sua vida. Mas enquanto você estiver atrás de ouvir pessoas, enquanto você estiver terceirizando seus pedidos de oração, enquanto você quiser ouvir as pessoas para te falar sobre o que Deus tem para você, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Você vai estar sempre caminhando pela cabeça de outras pessoas. Você precisa ter um desempenho relacionado com Deus. A sua relação com Deus é pessoal. A nossa relação com Deus não depende de outras pessoas, só depende de nós. É quando nós nos aproximamos de Deus e falamos com Ele claramente do desejo que tem em nossos corações. É isso que nós precisamos fazer. Se apartarmos nossas vidas da oração, poderemos falar com os homens mais sábios do mundo que nós não vamos conseguir alcançar esse padrão de comportamento que de fato agrada a Deus. Por quê? A sabedoria de que necessitamos, ela procede de Deus. Ela não vem de um conhecimento, eu diria, intelectual. Ela não vem da experiência de relacionamento com Deus de outra pessoa. A sabedoria que eu e você precisamos depende da nossa relação com Deus. Embora os povos antigos, eu posso dizer, possuíssem tradições de sabedoria, a sabedoria bíblica possui uma característica essencial. E qual é essa característica? Ela está ligada ao temor do Senhor. Veja, se você estudar o que disseram os grandes homens ao longo da história, eu poderia citar aqui até alguns deles, que são as pessoas consideradas talvez as mais influentes em termos de falar com pessoas. Eu poderia citar, por exemplo, Confúcio, um chinês que era um educador, que era um filósofo, que era uma pessoa que aconselhava, orientava, e ele não foi compreendido na sua época. É interessante isso a gente perceber, mas ele trata muito da formação moral, da harmonia entre as pessoas, da conduta que nós devemos ter com as pessoas. Mas a sabedoria de Confúcio não é a mesma que você adquire de Deus. Se você analisar as frases que ele disse, os seus analectos, você vai ver que existe muita coisa interessantíssima. Eu não vou dizer que não vale a pena você estudar Confúcio, vale a pena. E se você aplicar alguns dos seus ensinamentos, você vai perceber que são coisas muito úteis, mas se restringem ao mundo aqui, a esse mundo temporal onde eu e você estamos vivendo, mas não atinge a eternidade. A eternidade você só vai atingir quando você tiver um relacionamento com Deus. O que se saber falar de Sócrates, um filósofo grego que foi incompreendido no seu tempo, mas foi um dos mais sábios homens que já passou por aqui. Ele viveu antes de Cristo, como Confúcio também viveu antes de Cristo. Esses homens influenciaram. O Sócrates, por exemplo, ele falava do autoconhecimento, ele falava de examinar a própria vida. Ele era uma pessoa que era um mestre por excelência. O método de ensino de Sócrates até hoje está em voga nas principais escolas pelo mundo afora. Mas a sabedoria de Sócrates não me dá a comunhão com Deus que eu preciso, não me leva à presença dele. A sabedoria socrática, ela me permite me conhecer melhor, entender melhor como deve ser a minha vida, mas aqui, nesse mundo que eu e você estamos vivendo. Mas a sabedoria que nos leva a Deus é diferente. Que dizer, por exemplo, de Aristóteles? A Grécia teve muitos profetas, muitos filósofos, muitos homens que influenciaram positivamente a humanidade. Mas eu poderia listar, por exemplo, aqui os três talvez mais influentes, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi o mais velho, Platão foi discípulo dele e Aristóteles foi discípulo de Platão. Sócrates,
ensinava nas praças, na ágora, ele ensinava onde ele podia conversar com as pessoas. Platão já foi mais organizado, eu diria. Ele criou academias, ele criou locais onde se pudessem de fato estudar e analisar as questões. Ele fez alguma coisa muito importante. E eu diria que Aristóteles foi talvez o mais pragmático dos três, porque foi ele quem colocou em ordem tanto o pensamento socrático quanto os de Platão. Mas a sabedoria desses filósofos gregos não me dá comunhão com Deus, não me coloca em comunhão com Deus. Mas você pode pegar teólogos também, como Agostinho, que viveu no século IV, um homem que teve uma conversão extraordinária, maravilhosa, ouvindo um grande pregador. E ele, ateu como ele era, agnóstico como ele era, ele gostava de ouvir esse pregador porque ele amava a eloquência com que ele falava, a maneira com que ele se dirigia a Deus, ele conduzia as pessoas a Deus. E ele teve uma experiência profunda com Deus. A gente não pode negar que a experiência de Agostinho foi algo notável. De Tomás de Aquino, que podemos dizer Tomás de Aquino, o homem que criou um dos métodos de ensino na Idade Média, que mudou o ensino nas universidades. O que eu vou dizer de Gandhi, o criador da Satyagraha na Índia, que é a resistência sem violência. Amados, todos esses homens, nenhum deles me permitiria, com seus esforços, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, me colocar em contato e comunhão com Deus. Mas agora, o temor que eu devo ter de Deus, a forma como eu posso me relacionar com Deus, isso sim. Isso de fato me coloca em comunhão, intimidade com Deus. Sabe, porque a sabedoria, ela produz uma vida mais tranquila, mais segura. Mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria do alto. É aquela que vem da parte de Deus, como disse Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Ou seja, você aprende a ser sábio, a viver com sabedoria, e Deus nunca vai cobrar isso de você, nunca vai exigir isso de você. Portanto, é razoável que eu e você tenhamos muito cuidado de estudar isso. Veja, a felicidade apresentada no livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos estudando, aliás, nós precisamos estudar o livro de Provérbios antes de comentar sobre ele. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente quer falar de alguma coisa na Bíblia, mas não quer estudar aquilo que a Bíblia fala. Então, se você quiser falar muito e aprender muito do livro de Provérbios, você deve estudá-lo. Ele tem apenas 31 capítulos, cerca de 900 e poucos versículos. É um pulo rápido você do capítulo 1 até o capítulo 31. E você vai aprender com certeza muita coisa. Mas a felicidade apresentada em Provérbios não significa ausência de problemas. Essa é um grande enigma que a humanidade tem lutado para entender. Por que que pessoas que se dedicam a Deus passam por dificuldades tão grandes? Você tem os mártires ao longo da história da igreja, desde Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, até chegar nesses últimos missionários que estão sendo condenados pelo mundo afora, aí nos países islâmicos, em outros países da Ásia e da África. Como que Deus está permitindo, né? Você pode ter certeza de uma coisa, que a sabedoria que nos dá intimidade e comunhão com Deus não evita problemas nas nossas vidas. E aqui vai um tapa na cara daqueles que falam da confissão positiva de que eu posso, eu quero, eu consigo. E não é bem assim. Quem faz tudo isso é Deus. Agora, mesmo você tendo problemas, a sabedoria do livro de Provérbios, ela aponta para uma vida orientada por princípios que são estabelecidos por Deus. Aí é que está a diferença. Eu lendo Sócrates, Gandhi, eu lendo Aristóteles ou eu lendo Confúcio,
eu não vou adquirir nunca esse padrão de conhecimento. Eu poderia listar aqui outros tantos homens que ao longo da história da humanidade fizeram toda a diferença. Poderia citar outros gregos e tantos europeus que influenciaram positivamente o mundo, mas nenhum deles pode influenciar-nos na presença de Deus. A sabedoria, podemos dizer que ela não elimina todas as dificuldades, mas ela nos ajuda a enfrentar essas dificuldades com mais prudência, com equilíbrio e principalmente crendo que Deus pode resolver cada problema. E Ele pode fazer isso com toda certeza, basta que eu e você confiemos nele de verdade. O problema nosso é que nós não entregamos as nossas dúvidas, dificuldades a Deus. Nós ficamos o tempo todo querendo resolvê-las do nosso jeito. E do nosso jeito nós nunca vamos resolver as coisas que Deus permite que a gente passe. Quando eu e você quisermos resolver esses problemas, nós precisamos confiá-los inteiramente a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 18, afirma que a sabedoria é árvore de vida para os que nela tomam. Para os que dela, tomam. Olha só uma coisa, isso significa que essa sabedoria que vem de Deus, ela produz bons frutos, prudência, equilíbrio, bons relacionamentos e decisões coerentes e responsáveis. Amados, a gente só sofre porque a gente está querendo, porque nós não confiamos plenamente em Deus como devemos. Isso é claro e notório. Amados, a pessoa sábia considera as consequências de suas escolhas e procura agir de modo mais cuidadoso. Concordam? E esse tipo de comportamento é próprio daqueles que estão em plena comunhão com Deus. Estão agindo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Essa sabedoria, ela nasce do temor que nós temos a Deus. Essa conduta, ela nasce da nossa relação direta com Deus. Temer ao Senhor não significa ter pavor dele, ter medo dele, mas reverenciá-lo, obedecer-lhe e reconhecer a sua autoridade. Nós até falamos que cremos em Deus, que acreditamos em Deus, mas na hora de colocar isso em prática, muitos de nós agem como se Deus não existisse, como se nós fôssemos deístas. Deísta são aquelas pessoas que acreditam que Deus criou o mundo e tudo que existe. Mas Ele fez isso e abandonou a sua criação. Ele não interfere na sua criação. Ele fez como a figura mais utilizada para significar o deísmo é um relógio que um relojoeiro muito habilitado, muito hábil faz, e depois de dar corda para esse relógio, ele simplesmente o abandona funcionando sozinho. O deísta encara Deus como um relojoeiro que fez o universo e tudo que existe, mas deixou ele trabalhando sozinho. Não interfere naquilo que Deus acabou de fazer. Mas veja só, a pessoa sábia pergunta: esta escolha agrada a Deus? Está de acordo com a sua palavra? Quais serão as consequências disso no meu relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer sempre. Aliás, estas são perguntas que precisamos fazer sempre. O temor do Senhor coloca Deus no centro das nossas decisões. E isso é muito importante. Coloca Deus no lugar em que Ele precisa estar nas nossas vidas. E muita gente inteligente, que tem estudo, que tem diplomas, que tem títulos, despreza esse tipo de sabedoria.
acha que a sabedoria humana resolve tudo, que a capacidade intelectual humana ela é capaz de fazer tudo o que eles precisam. E aí é que está o grande equívoco que nós cometemos. Provérbios capítulo 1, versículo 7 afirma que os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O que significa isso? Que eles não são capazes de olhar para a palavra de Deus e ver nela a fonte da sabedoria necessária para um relacionamento com Deus, para adquirir o temor do Senhor, para viver uma vida em comunhão com Ele. Esse é o grande problema da humanidade hoje. Ela não sabe como desenvolver esse tratamento na sua relação com Deus. Na Bíblia, o tolo não é necessariamente alguém sem inteligência, alguém sem estudos, alguém que nunca teve oportunidade na vida. Mas o tolo na Bíblia é aquele que rejeita a orientação de Deus e prefere viver de acordo com seus próprios caminhos. Sabe, irmãos, há uma frase interessante que diz, claro que ela é uma frase humana e aplica-se no nosso dia a dia, diz que o sábio aprende com as experiências alheias, mas o tolo aprende com suas próprias experiências. Eis aí o problema, porque as experiências que nós aprendemos com a nossa própria vivência, elas nunca vão alcançar o padrão de relacionamento com Deus que nós precisamos ter. Aquele que é sábio do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, ele aceita com facilidade correção e aprende com seus erros. Mas o tolo rejeita o conselho e repete, e repete, e repete os mesmos comportamentos errados. Veja só, a Bíblia fala de um homem que foi muito sábio. Aliás, ele é o responsável pela maioria dos provérbios que nós temos registrados no próprio livro sapiencial de Provérbios. E esse homem foi Salomão. Mas acontece que se você estudar a vida de Salomão, a sabedoria dele vai apontar exatamente para quem? Para Jesus. O modo de vida que ele sugere que eu e você vivamos aponta exatamente para uma vida que tem um relacionamento perfeito com Cristo. Salomão tornou-se conhecido como o grande sábio. Aquela experiência que ele teve com Deus de pedir a Deus sabedoria e não pedir riquezas, o torna uma das pessoas mais importantes no contexto da humanidade que quer colocar as coisas na presença de Deus e viver na presença de Deus. Agora, sua sabedoria lhe impressionou? Claro. Lembra da história da rainha de Sabá que foi visitá-lo? Ela ficou de boca aberta vendo como ele se comportava, como ele agia. Nesse momento, a sabedoria de Salomão era uma sabedoria de acordo com a sabedoria que Deus dá. Porque foi Deus que disse, eu vou te tornar o homem mais sábio. Então veja que a sabedoria dele impressionou o povo e as nações. Entretanto, irmãos, sua sabedoria era recebida e limitada. Ele não tinha toda a sabedoria. Agora, Jesus, por sua vez, é a manifestação perfeita da sabedoria de Deus. Tudo que Salomão fez aponta para Jesus. O modo como ele agiu, as orientações que ele trouxe, tudo isso aponta. Tá? Por quê? Porque Salomão recebeu de Deus aquilo que ele falou. Quando ele dá conselho aos jovens, quando ele orienta os velhos, quando ele trata das questões mais significativas na existência humana, ele estava falando de algo que ele recebeu de Deus e estava passando. Portanto, é interessante. Quando Deus permitiu que Salomão fizesse um pedido, ele não pediu nada que fosse para ser consumido aqui, mas ele pediu que tivesse um coração. Capacidade, coração nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, não é esse músculo que move
que movimenta o nosso sangue pelo nosso corpo, mas coração é sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, onde estão guardados tudo aquilo que nós valorizamos tanto na vida. Então ele pede um coração compreensivo para julgar e para discernir entre o certo e o errado. E um dos grandes exemplos disso é quando aquelas duas mulheres trazem o filho morto, e uma diz que o filho morto era da outra, e a outra diz que era da outra, e Salomão então falou o seguinte: vamos pegar o vivo, partir, dar uma parte, metade para cada uma e pronto, acabou a história. E ali a gente sabe o resultado, o que aconteceu. Portanto, Salomão ele tem uma conduta que mostra muito, aponta muito para Jesus. Jesus ensinava com autoridade e conhecia profundamente o coração humano, infinitamente mais do que qualquer desses sábios que eu já citei até agora, inclusive Salomão. Portanto, é interessante que ao estudar as Escrituras a gente analise-a por esse prisma. Jesus sabia responder aos adversários, ele sabia acolher pessoas que precisavam dele e ele revelava verdades com muita clareza nas conversas que ele teve com a mulher samaritana, com a mulher pecadora, as conversas que ele teve com Nicodemos, com o homem rico e tantas outras conversas que ele teve, mostra isso de modo muito claro. Jesus não ensinou princípios sábios, ele viveu perfeitamente segundo a vontade de Deus. Essa é a maior sabedoria que ele podia passar para cada um de nós. Sabe, irmãos, eu já quero encaminhar esse vídeo para o final, eu não quero que ele fique tão longo, mas eu gostaria de chamar a sua atenção agora para alguma coisa. Primeiro, procure adquirir sabedoria pelo estudo da palavra de Deus e pela oração feita a Deus. Não dependa de terceiros. Não dependa de ninguém para colocar você em sintonia com Deus. É você, só você que pode fazer isso. O máximo que eu posso fazer é interceder por você para que você tenha capacidade de fazer isso. Mas eu jamais vou poder trazer para você a sabedoria que vem de Deus. Isso é coisa entre você e Ele. Uma segunda coisa que eu acho que você poderia pensar é que nós devemos orar antes de tomar decisões importantes, sabe? Para que nós tenhamos a possibilidade, para que a gente consiga errar menos. A oração, ela nos esclarece a mente, ela acende uma luz na nossa frente, sabe? E isso é muito relevante, irmãos. E quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ler a sua palavra. Veja, Salmo 119, versículo 105, é um dos versículos mais citados das Escrituras, que é que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, eu orando e estudando a palavra, eu vou ter facilidade de observar as coisas e escolher com mais cuidado, com mais sabedoria. Terceiro, aprenda a ser corrigido, aprenda que quando você for corrigido, você precisa ter humildade e aceitar. Mesmo que você seja um pastor, que você seja um líder, mesmo que você seja a pessoa talvez mais importante que está naquela reunião. Gente, um exemplo que eu nunca me esqueço em termos de humildade ao ouvir um conselho, é aquele episódio de Moisés e o seu sogro. Ninguém tinha dúvida de que Deus, ninguém tem dúvida, aliás, de que Moisés foi chamado por Deus para aquela missão. E quando Deus chama, Deus capacita. Nós temos certeza disso. Que quando Deus chama, Deus capacita. Mas toda a capacitação que Deus nos dá, que nós recebemos dele, não nos coloca acima dos outros. E quando Moisés estava conduzindo o povo, seu sogro chegou para ele e literalmente disse o seguinte: o que você está fazendo está errado. Caramba!
Deus havia chamado Moisés, capacitado Moisés, disse: eu vou te dar sabedoria, eu vou te conduzir você com esse povo. E agora vem o sogro e diz assim: o que você está fazendo está errado. Ao invés de Moisés dar uma carteirada nele e dizer que ele era chamado por Deus e que ele não precisava de ninguém falando com ele, ele faz o contrário, ele baixa a cabeça e ouve o conselho do sogro. E aquilo resolve o problema. O que é isso? Humildade para ouvir o outro e seguir os seus conselhos quando são dados com sabedoria. 4. Antes de falar, considere as consequências de suas palavras. Olha, tem um ditado que diz assim, que nós só devemos dizer alguma coisa quando nossas palavras forem melhores do que o silêncio. Presta atenção nisso. Você só deve falar alguma coisa quando suas palavras forem melhores do que o silêncio. E isso colocado na prática é muito importante. Nós precisamos ter cuidado porque aquilo que nós falamos traz consequências. E nós precisamos cuidar disso. E 5, reconheça Jesus como a fonte da verdadeira sabedoria. Curve-se diante do que Ele fala, do que Ele te manda fazer. Não fica querendo ser dono da verdade, fazer as coisas que você acha que é você que pode, é você que sabe, é você que tem condições e que só você faz. Não. Coloque tudo na presença dEle. É isso que nós precisamos. Sabe, irmãos, a sabedoria é um tema central no livro de Provérbios. E não está reservada apenas aos estudiosos ou aos mais experientes, mas àqueles que têm temor do Senhor. Se você é uma pessoa que teme a Deus de verdade, pode ter certeza que você pode buscar esse tipo de sabedoria dele que ele vai te dar. Deus oferece sabedoria a todos os que o temem, ouvem sua palavra e desejam obedecer-lhe. Você quer ouvir a voz de Deus e você vai obedecer de verdade? Então comece a estudar a Bíblia. Comece a falar com Ele por meio da oração e dizer aquilo que você precisa. E você vai ver como Deus muda a sua própria história. Provérbios 2 mostra que a sabedoria deve ser buscada como um tesouro. Irmãos, olha só uma coisa. Se nós soubéssemos que em determinado lugar tem uma jazida, de onde eu posso extrair riquezas, pedras preciosas, ouro e tudo mais, você não acha que nós abandonaríamos todo o resto das opções que temos para ganhar alguma coisa e iríamos com as ferramentas adequadas fazer uma escavação para poder ajuntar o máximo de riqueza que nós pudéssemos tirar dali? É isso que nós devemos fazer com as Escrituras. É isso que eu e você precisamos fazer quando nós vamos buscar a sabedoria que vem de Deus. E essa busca, eu diria que ela exige dedicação, oração e humildade. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas são arrogantes, irmãos. Onde as pessoas querem estar por cima de todos. É algo inaceitável isso. Que pessoas que precisam querem estar por cima, querem estar mandando. Pessoas que precisam ser orientadas querem estar acima dos outros. Sabe? A expressão mais elevada dessa sabedoria encontra-se em Cristo. E é a Ele que nós devemos imitar, como Paulo nos recomenda. Então é assim que nós devemos viver. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase que eu acho que é bem interessante sobre tudo aquilo que nós falamos aqui nesse vídeo. Veja, quem busca apenas conhecimento pode encontrar respostas.
Quem busca a sabedoria de Deus encontra direção, vida e comunhão com o Senhor. O que você prefere? Atrás de que você vai andar? De conhecimento ou da sabedoria? Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.